Vamos aí mais um episódio, conversar um pouquinho, tentar aí levar um pouquinho de informação, um pouquinho de informação, né, entendimento aí sobre esse mundo da programação. Vamos falar hoje de um assunto que, para mim, eu acho que é um dos mais importantes, que é entender o problema do cliente. Cara, entender o problema do cliente é o mais importante, né, para quem vai desenvolver o sistema. O que vai determinar o quão eficiente vai ser o seu sistema para o cliente é o quanto você entendeu do problema, né? Basicamente é isso. Muitas vezes a pessoa não entende o problema, vai desenvolver uma aplicação e acaba desenvolvendo uma coisa que não é o que o cliente quer, não é o que o cliente precisa, né? Ele vai atender ali em partes do cliente. Aí o cliente vai chegar lá com o sistema pronto, vai estar lá, não é bem isso que eu queria, né? Eu não falo questão de design, questão de telas, de formulários, não é isso. É questão do projeto em si, né? Do conceito do problema, né? Às vezes a pessoa vai ver e fala, mas isso não está resolvendo o meu problema. Aí você vai ter que refazer um programa, uma lógica que você usou. E aí quando você troca uma lógica de uma determinada área de uma aplicação ali, cara, é um efeito em cascata. Ele vai desencadeando um monte de coisa. Porque se você trocar a lógica de uma área do sistema, ela vai acarretar um problema em outra área. Porque você vai ter que refazer tudo. Tá? Então, entender o problema do cliente é o principal para se desenvolver uma aplicação. Bom, até aqui eu acho que isso ficou claro e é o que todo mundo que está entrando na área da programação tem que saber e já tem que ter isso em mente. Mas eu já vi muita gente aí nesses tempos de programando aí, trabalhando com isso, eu já vi muita gente nova, nova que eu falo não de idade, mas nova na área e nova de idade também, que o pessoal não tem muito conhecimento de vida, né? Porque eu acho que para entender o problema a gente tem que ter um pouquinho de autoconhecimento também. Por quê? Que eu já vi muita gente prepotente, sabe? Aquele programador, principalmente os mais novos de idade, que o pessoal mais velho já tem um pouquinho mais ali de conhecimento de vida, né? De respeito. Então tem muito programador novo aí que não tem muita experiência, tem conhecimento em tecnologia às vezes, mas não tem conhecimento de vida, né, de respeito com o próximo. Então a pessoa chega lá prepotente, acha que porque é um programador, domina uma área, chega lá, acha que sabe tudo, olha para o cliente e fala, já entendi, já sei o que você precisa. Cara, se você está querendo entrar na programação, ser um programador, trabalhar nessa área, tem que abaixar a bola, tá? Tem que treinar isso, cara. Treinar, ouvir as pessoas. Deixar o cliente falar primeiro. Depois o cliente falar tudo. Aí você fala. Aí você faz pergunta. Então, uma das primeiras coisas que tem que fazer é isso. Saber ouvir. Né? Baixar a bola. Descer um pouquinho um degrau ali. Descer do salto, que nem o pessoal fala, né? Abaixa, né, tira esse sentimento de que você sabe tudo, chega no cliente e saber ouvir. Então isso é a primeira coisa para se começar a entender o problema, é saber ouvir primeiro, mesmo que o cliente às vezes você está percebendo que ele não está sabendo explicar, né? Mas deixa ele falar do jeito dele, deixa ele falar tudo. Depois você vai começar a elaborar perguntas para tentar tirar mais informações dele que muitas vezes ele não soube explicar nessa primeira explicação. Então, primeira coisa que eu vejo assim para entender o problema, saber ouvir
abaixar a bola, tirar esse sentimento de prepotência de que você é um programador e ouvir. Bom, vamos para a próxima. Eu anotei aqui algumas coisas para falar, alguns tópicos, né? Tenho anotado aqui. Se colocar no lugar do cliente, entender a necessidade, né? É muito do que a gente estava falando, já comentamos aqui. Saber ouvir, se colocar no lugar do cliente, né? Entender o problema dele e se encaixa em tudo isso, né? Saber ouvir o cliente é o mais importante para entender o problema, para depois começar a desenvolver o projeto, né? Ser humilde, né? Ter esse sentimento de humildade, né? De baixar a bola e tirar esse sentimento de que você já sabe, né? Você já entendeu. Achar que você entendeu o problema na primeira visita, na primeira conversa com o cliente é o maior erro. Você vai entender o problema quando você estiver lá no projeto, você vai começar a entender o problema, você vai entender parte do problema na primeira conversa, tá? Porque o cliente nunca vai te passar, porque não é que ele não vai passar porque ele não quer, ele não vai passar porque às vezes nem ele sabe o que realmente ele precisa. Então, a gente tem que saber ouvir bem e elaborar perguntas. Depois dessa conversa que você soube ouvir, você tem que elaborar. Muitas vezes não é nem no mesmo dia, né? Muitas vezes você vai fazer uma reuniãozinha lá com o cliente, ouve ele, ou é por telefone, pode ser por telefone mesmo. Você anota, grava. É muito importante gravar quando você vai fazer uma reunião com o cliente. Eu, às vezes, faço isso, tá? Quando eu vou falar com o cliente para desenvolver um sistema para ele, desenvolver uma solução, eu gravo. Porque no dia que você está lá, estou lá em casa, eu estou na loja, estou aqui na loja agora, aqui no escritório, né? Eu vou... eu não lembro o que ele falou, porque, cara, o dia é muito corrido, você não faz só isso, né? Você acaba fazendo muitos projetos. Você, como programador, se for trabalhar numa área, numa empresa, num ambiente corporativo, para uma empresa, alguma coisa assim, você vai trabalhar muitas vezes com uma equipe, ou você vai trabalhar sozinho, né? Às vezes, dependendo do tamanho da empresa, né? Ou se você vai trabalhar por conta, mesmo por conta, se você vai desenvolver na sua casa para alguém, para vender, ou você vai abrir uma empresa, vai trabalhar como programador solitário ali, como é o meu caso um pouco, a maior das coisas eu faço sozinho aqui dos projetos, mas você faz outras coisas durante o dia, você tem família, você tem um monte de coisa para fazer, não é só isso. Então você vai esquecer. Achar que você vai lembrar da conversa que você teve com o cliente, isso é uma prepotência, entendeu? É o que eu falei que a gente não deve ter. Então, grava. Saiba, entenda os seus limites. Você não é um robô, você não vai gravar tudo, por mais que o nosso cérebro grava, mas você não vai conseguir lembrar. Então, pega um gravadorzinho, grava a conversa, ou no celular mesmo, põe um microfoninho ali, ou põe o celular para gravar e grava. Se for uma chamada, grava a chamada, se for por telefone. E aí, ouve depois, à noite, na sua casa, lá ou no seu trabalho, lá, ouve o que você conversou e elabora perguntas, porque você vai ter dúvidas com relação ao que o cliente falou. Então aí você vai lá e escreve mesmo, tira um tempinho para isso, escreve as perguntas. E aí você entra em contato de novo com o cliente e faz as perguntas. Então, porque muitas vezes, eu estou falando isso para fazer depois, porque muitas vezes não queira achar, entendeu? É tudo em volta da prepotência, tá vendo? Não queira achar que você vai saber fazer pergunta para o cliente já na primeira conversa. Porque a gente não vai. Você vai ter dúvida depois na hora de elaborar o projeto. Então, grava, conversa primeiro, ouve primeiro, destrincha o que a pessoa falou, o que o cliente falou, vai lá, anota as perguntas, porque você vai ter dúvida. Mas, por exemplo, o cliente está lá querendo, sei lá, ele quer fazer um sistema para controlar um estoque de peças dele. Ele tem uma loja, ele quer só controlar as peças. Beleza. Aí ele explicou para você assim, eu estou precisando de um sistema para controlar meu estoque, o que eu compro, quanto eu tenho, as quantidades, tá. Aí você está lá, beleza, ele falou basicamente isso, falou mais coisas e tal.
e você gravou. Aí você está lá desenvolvendo, ou você está começando a desenvolver o projeto do banco de dados dele e tudo, você fala, mas será que ele vai querer etiquetar? Ele vai ter que ter um controle de código de barra para colocar nas peças? Isso já seria uma pergunta. Será que... Você tem que imaginar o dia a dia da pessoa, você tem que se colocar no lugar do cliente, imaginar ele trabalhando lá no estoque. Bom, ele comprou, ele vai ter que cadastrar essas peças, se elas já não estiverem cadastradas, só vai dar entrada se tiver, né? Ou se não tiver cadastrado, ele vai ter que cadastrar esse produto. Será que ele vai querer um controle, uma impressora de etiquetas? Aí então, se o sistema vai ter que se comunicar com uma impressora de etiquetas, será que o sistema online, um sistema local, que linguagem que você vai usar, entendeu? Se ele quiser um sistema de etiquetas, você já vai ter que ter alguma coisa para se comunicar com a impressora, para enviar essa etiqueta para lá, você vai ter que fazer o design dessa etiqueta. Então tem tudo isso, né? Já é uma pergunta. Será que quando ele sair do estoque já tem que dar baixa? Ou ela sai do estoque e vai para uma área de vendas e aí se volta, dá baixa no estoque só quando a venda é concluída ou quando ela sai do estoque? Então tem um monte de dúvidas. Essas perguntas você vai elaborar e vai entrar em contato com o cliente depois para fazer essas perguntas. Então, saber fazer essas perguntas é muito importante, né? E aí você, para elaborar, lógico, você tem que escutar o cliente, você vai rever essas anotações, essas gravações, vai fazer essas perguntas e vai surgir mais dúvidas durante o projeto. Então, você tem que ir anotando, porque muitas vezes você vai estar programando lá e vai surgir a dúvida. Você não vai pegar o telefone e ligar, vai juntando, né? Ou vai ligar para o seu encarregado, vai ligar para o seu líder, ou vai ligar direto para o cliente, você anota, no outro dia, de manhã, você chega lá e liga, né, para o cliente, porque você também não vai ligar, muitas vezes você vai estar programando, se for home office, se estiver trabalhando por conta, se não tiver num horário, né, da empresa, você não vai ligar para o cliente na hora. Então você elabora essas perguntas e vai sempre esse contato com o cliente você vai ter que ter durante o desenvolvimento. Mas essa conversa inicial de ouvir é muito importante, tá? E aí você vai elaborar a solução, né? E para elaborar a solução, o que eu faço? Eu trabalho dessa forma, não estou falando que eu estou certo, tá? As coisas aqui, esses áudios, esses podcasts que a gente está gravando, todo o nosso conteúdo, né, da OPEX Tecnologia, é segundo a nossa opinião, né? Minha opinião, não estou falando que eu estou certo. Pode ser que tenha algum programador que fala, não, eu não faço desse jeito, você está falando, né? Não está falando nada com nada, não é assim que funciona. Tudo bem, eu tô falando da forma como eu trabalho, passando essa informação. Quem estiver ouvindo aí esse podcast, ou estiver ouvindo esse podcast em formato em vídeo no YouTube, vai pegar isso e esses áudios, essa informação, quem estiver curtindo o nosso material, quem estiver gostando desse formato nosso, da forma como a gente explica, como eu explico, vai pegar essa informação e vai pegar outras informações de outros canais aí, de outro material na internet e vai tirar as suas próprias conclusões, né? Não estou falando que tem que ser assim como eu estou falando, mas é uma dica, né? Você pode começar por aí, né? Usar essa dica. E aí, depois de ter essas perguntas, você já vai ter um material, você já vai começar a entender melhor o problema. Quanto mais ouvir, mais perguntas fazer, você vai entender melhor. E aí você vai saber relacionar as áreas do sistema, porque saber as relações entre as áreas do sistema, tipo o estoque, como dei o exemplo, tem várias áreas. Tem a entrada no estoque, tem a organização no estoque, prateleira, andar da prateleira, corredor, entendeu? Tem a saída do estoque. Se o cliente não quiser controlar vendas, não vai ter vendas, mas beleza, ele vai ter esse controle do estoque. Então, tem essas áreas. Essas seriam as relações que iam ter no sistema. Eu falei só 3, mas pode ter muitas outras. O cliente pode ter uma área, uma relação dessa peça no estoque
por exemplo, de consulta, que essa peça sai para fazer uma medida, mas ela volta para o estoque, porque muitas vezes o estoque, ele não entra, fica guardado e vende. Muitas vezes é o estoque de uma fábrica, que o produto chega, ele fica guardando no estoque, vai para ser feito alguma coisa nele, ele volta para o estoque, depois ele vai para uma pintura, por exemplo, então ele saiu do estoque, ele tá numa outra relacionamento do sistema, então ele está lá marcado como está lá na pintura, ele volta para o estoque de novo, ele dá uma outra entrada de novo para o estoque, agora já feito pintura, aí saiu do estoque, agora vai para a venda. Então você está vendo as relações? Então isso, através desse entendimento e dessas perguntas, você vai começar a elaborar o projeto identificando as relações das áreas do sistema. E aí, sabendo dessas relações, você pode usar programas para fazer essas relações. Você tem que anotar esses relacionamentos das áreas do sistema. Tem programas que fazem isso. Você pode fazer diagramas de bloco, né? Pesquisa sobre... Eu posso até fazer um vídeo sobre diagramas de blocos no canal lá no YouTube. E como elaborar isso. Seria legal, eu vou até anotar isso como um assunto para fazer um vídeo. Então, se você está ouvindo aí nos podcasts, vai lá no YouTube, se inscreve lá no nosso canal do YouTube para estar curtindo esses vídeos lá, né? Então é isso. E aí você vai começar a elaborar. Você vai começar a elaborar o projeto através desses relacionamentos, lógico, é como eu faço. E aí, através desses relacionamentos, o que eu faço primeiro? Começo a elaborar, começo a fazer o projeto através do banco de dados. Mas, bebendo água aqui. Hoje é água, né? Mas qualquer dia vai ser uma cervejinha aqui, gravando que eu estou fazendo... em horário de trabalho, né? Então, com essas relações anotadas, começa então a criação da solução do problema. E agora, para começar a criar a solução, é o assunto do próximo podcast, tá? Então, segue a gente aqui nos podcasts aqui, no Google Podcast, no Spotify, que está sendo vinculado ao nosso feed aí de podcast. Então vai ser o tema para o próximo. E se você estiver no YouTube assistindo, se inscreve aí para ajudar a gente, está fazendo com o maior carinho. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo para dar essa força para a gente chegar aí a ter mais seguidores e poder levar esse conhecimento para mais gente, difundir esse conhecimento de tecnologia e de programação de uma forma mais honesta, humilde e levar informação para o pessoal que está querendo entrar nessa área. E sabe o que é bacana? Eu estou percebendo, não sei se vocês perceberam, mas a programação, a maioria aqui do que eu falei nesse vídeo, e vai ser no próximo também, não é nada técnico, é mais pessoal. Você vê que para você programar é legal, para você ser uma boa, você saber se conhecer. Tá vendo que eu não estou falando nada de código, nada de banco de dados. Para começar, porque isso aqui é um intuito para quem está começando, né? A gente vai evoluir junto. Você tem que mudar coisas particulares suas, né? São qualidades pessoais, né? Saber escutar, ser humilde, se colocar no lugar da pessoa, saber ouvir com respeito, falar, saber perguntar. Entendeu? Isso são qualidades que vai ajudar você a ser uma pessoa melhor né, automaticamente você vai ser um programador melhor também. Porque eu não estou nem falando de código, você está vendo? Então é muito importante você aprender isso para se comportar melhor como um programador. Tanto no ambiente corporativo quanto se você for trabalhar por conta, né? Abrir uma empresa. Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui. E até o próximo episódio aí. Um abraço.